que está acontecendo com o digital é um movimento de mercado que tem nome: maturação. E para que você entenda o que é maturação de mercado, eu preciso te levar para a época que nós estudávamos história na escola e nunca imaginamos que isso aconteceria na nossa geração, que é a Revolução Industrial. Na época em que o trabalho manual começou a ser substituído pelo trabalho mecânico, houve um movimento, um frisson contra, o que é óbvio, claro. Então os trabalhadores, eles estavam perdendo espaço, eles já não tinham o mesmo poder que tinham anteriormente. Tem um livro, inclusive, que conta isso com mais detalhe, tem um personagem que demonstra como foi neste período em que as máquinas tomaram o espaço desse trabalho manual, ou seja, os trabalhadores perderam as suas profissões. E é o mesmo que estamos vivendo agora. A quarta revolução é a fusão da inteligência artificial no mercado de trabalho. É o momento que nós estamos vivendo agora. Ela avança de uma forma tão rápida que até assusta um pouco. Não sei você, mas eu fico um pouco assustada com a capacidade que a inteligência artificial tem de executar tarefas que demoraria dias, meses ou que demandaria de muito trabalho manual, de muitos profissionais, em simples inputs, prompts em questão de 1 hora. Menos. Mas o que aconteceu naquela época com os trabalhadores que entenderam que seria normal esse movimento, esse advento das máquinas e entenderam que eles precisavam operar essas máquinas? Eles se tornaram valiosos. E é exatamente isso que acontece com quem entende como utilizar a IA. Uma ferramenta desse tamanho, sem uma pessoa operando, a gente sabe que é um perigo. Mas uma pessoa que tem a capacidade de dominar essa ferramenta e usar a seu favor, entendendo que ela tem a capacidade de trabalho operacional, ou seja, liberando mais tempo dessa pessoa para ela usar esse tempo de forma inteligente, colocando a IA para trabalhar para ela num operacional, num trabalho repetitivo, ela se torna infinitamente mais valiosa do que a pessoa que faz o caminho contrário, ou seja, coloca a IA para pensar por ela. Então, o que de fato saturou no digital? O profissional raso, o conteúdo genérico, aquela copia e cola, uma pessoa que não consegue desenvolver senso crítico, que não usa o seu repertório ao seu favor, que pensa em produção de conteúdo em tom informativo, trazendo apenas informações que em menos de 2 segundos a pessoa resolve isso com uma inteligência artificial. Para essas pessoas, para esses profissionais, de fato não existe mais espaço. Mas isso não é de todo ruim, concordamos, certo? E nós estamos entrando, e eu particularmente adoro isso, na era dos intelectuais, das pessoas que realmente possuem conhecimento, que se debruçam sobre o assunto, que tem profundidade. E a ideia não é que esse conteúdo venha para cá com termos técnicos, com termos difíceis, com explicações complexas. A ideia é que a pessoa que saiba determinado assunto consiga trazer para o digital de forma simplificada, de forma fácil de entendimento. Então, a ideia não é que se remova os conteúdos educacionais, é que tire as informações técnicas, muito pelo contrário, é trazer a sua percepção sobre aquele assunto. Como, por exemplo, eu estou fazendo aqui com você, eu consegui atrelar um assunto da nossa época de escola, de história, Revolução Industrial, com o que está acontecendo no momento. Ou seja, eu consigo trazer repertório para você entender, facilitando o seu entendimento do que está acontecendo e ainda removendo mitos e até mentiras que contaram para que você achasse que o digital é diferente do que ele é. Então, aqui está um ponto que a maioria erra. Se o seu conteúdo é só técnico, se o seu conteúdo é só educacional, de uma forma que as pessoas consigam acessar essas informações sem ser por você, esse conteúdo, de fato, hoje ele não tem o teor que precisa, que é o teor de interessante, de sexy, de legal, de querer saber. Agora, se você tem esse conhecimento profundo sobre o assunto, você coloca o seu repertório nesse conhecimento, você coloca suas vivências na forma de explicar, você faz conexões com os conhecimentos que você já tem, se você traz uma nova roupagem para esse conhecimento, facilitando o entendimento, aí sim você tem um espaço e você ocupa na mente do seu cliente um espaço que é só seu, que é sua forma de explicar e que vai ter correlação com ele. O que vai fazer outra pessoa querer te acompanhar, consumir o teu conteúdo, não é o quanto você sabe sobre a técnica daquele assunto. É o seu repertório. Como você estudou, como você explica, como você coloca as suas correlações,
como você consegue trazer outros assuntos para explicar aquilo que você sabe, como você simplifica todo esse conhecimento, facilitando o entendimento da pessoa que está do outro lado. De forma bem resumida, é a sua visão de mundo, não a informação. É a lente pela qual você enxerga ela. O digital, ele não está saturado de gente boa, ele tem muito espaço, principalmente neste ano que estamos, no caso 2026. Nós estamos num movimento em que as pessoas já estão um pouco de saco cheio de conteúdos rápidos, conteúdos rasos, informações sem relevância, a busca por conteúdos mais profundos, por conteúdos que de fato desenvolva, para que a pessoa saia daquele vídeo sentindo que aquele tempo dedicado para aquele conteúdo foi útil, ela conseguiu entender um assunto que vai melhorar o dia a dia dela. Então nós estamos nesse movimento de buscar conteúdos profundos de forma desesperada, mas a ideia do conteúdo profundo, como eu comentei, não é você trazer 1 milhão de termos técnicos, 1 milhão de dados, é a forma com que você consegue simplificar um conteúdo, trazendo o seu repertório e as suas vivências. E se você está aqui assistindo esse vídeo até o final, você não faz parte das pessoas que buscam hackzinhos, das pessoas que buscam conteúdos fáceis, conteúdos rasos. Até porque eu tô te falando de revolução industrial. Fácil não é, convenhamos. E o que eu quero que você leve aqui desse vídeo é: existe um espaço para você, mas esse espaço, ele só será seu e você só conseguirá ocupar esse espaço se você desenvolver o hábito da produção de conteúdo, ou seja, aparecer com frequência, se você conseguir trazer o seu repertório naquilo que você faz, se você souber desenvolver uma conexão real com os seus clientes, com as pessoas que você quer próximo a você. Então você precisa não só entender com profundidade o seu cliente, mas você também. E se você quer entender um pouco mais desse apanhado de informações que eu trouxe aqui para você, se inscreve aqui, comenta aqui embaixo quais são os outros assuntos que você gostaria que eu trouxesse, de que forma você gostaria que eu explicasse um pouco mais sobre o comportamento humano, sobre marketing, vendas, enfim. Quais são os assuntos que você tem interesse? Se eu conseguir deixar um pouco mais claro para você sobre o digital, de que ele não está saturado e que sim, existe o espaço para quem quer começar, principalmente no ano que estamos em 2026, fala para mim aqui nos comentários. Até mais!